Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Bom, hoje nosso tema de nosso estudo da palavra é o que é ser santo, né? Poxa, isso nos traz assim tanta reflexão, né? Poxa, como que a palavra nos pede para ser santos, né? Buscar a santidade, ser santos, né? E isso nos parece ser quase que impossível ou impossível, né? Quando nós falamos da palavra santo, nós logo fazendo uma comparação entre a santidade de Deus, a santidade de Jesus Cristo, né? Então nós percebemos que isso é impossível para nós. Mas como assim que a palavra diz seja santo? Como que nós vamos ser santos, né? Então é isso que nós vamos estar estudando aqui sobre a palavra de Deus. Ela vai nos mostrar, vai nos revelar o que é ser santo, né? Eu fico, às vezes a gente ouve uma acusação, né? Às vezes nós acusamos alguém que normalmente a gente sabe que é uma pessoa correta, uma pessoa honesta, mas às vezes essa pessoa tem um deslize qualquer, comete um erro, aí logo vem alguém já acusando, depois diz que é santo, que não sei, né? Fica julgando, dando essa para justificar que santidade não existe aqui. Mas é porque é falta de entendimento mesmo a respeito de ser santo. Nós somos pecadores, a palavra de Deus diz que somos pecadores, né? E então, como ser santos se somos pecadores, né? Então nós vamos estar lendo a palavra de Deus e meditando sobre ela, né? Para a gente ter esse entendimento. Mas antes gostaria de lhe fazer um pedido. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curte, compartilha com um conhecido, isso é importante, também abençoando uma outra pessoa para ouvir a palavra de Deus, né? Então vamos lá, vamos dar início à palavra do Senhor. O que é ser santo? Como assim vamos ser santos aqui nesse mundo aqui, né? Então eu vou trazer dois exemplos, no Velho Testamento e no Novo Testamento, né? Vamos trazer um exemplo de Jó e vamos trazer um exemplo de Mateus, né? E o que aconteceu na vida deles e no momento difícil e como eles conseguiram vencer e o porquê eles conseguiram vencer, né? Então vamos lá para Jó 1, nós vamos estar lendo do versículo 13 ao 22, que diz assim, Jó 1, versículo 13 ao versículo 22 diz assim, o título é O Começo do Sofrimento de Jó. Jó era um homem temente a Deus, um homem que adorava, amava o Senhor. Mas também naquela época ali era um homem próspero, um homem que tinha muitos bens, mas também era um homem caridoso, um homem bondoso, um homem que servia a Deus com alegria e tinha Deus dentro do coração dele, né? E quando como eu não vou falar do livro de Jó, da vida inteira de Jó, né? Mas Jó, ele passa aqui uma tribulação na vida dele que Deus permitiu que assim acontecesse, porque Deus tinha certeza da fidelidade de Jó para com o Senhor, né? Então vamos ver aqui o que aconteceu com a vida de Jó nesse momento. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro foi até Jó e lhe disse, os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te esta notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse,
fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te esta notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um vento forte do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te esta notícia. Então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou. Eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Aleluia, né? Agora se a gente se colocar nessa história no lugar de Jó, como que nós verdadeiramente íamos nos comportar? Qual o sentimento que ia ser gerado dentro de nós? Como que uma pessoa, ao mesmo tempo, tendo várias notícias que aqui diz que foi chegando um após outro e falando para Jó o que tinha acontecido, e só uma derrota, só uma tristeza após outra, até dizer que os filhos tinham morrido. É um momento de desespero, é um momento de revolta, é um momento de que a gente acha que não suporta. Mas aquele que verdadeiramente ama o Senhor, aquele que coloca Deus em primeiro lugar em todas as circunstâncias, esse é chamado por Deus de santo. É essa santidade que Deus está, a Bíblia nos fala de sermos santos, né? Colocar Deus em primeiro lugar. Jó diz que Deus deu e Deus tirou, mas Deus continua sendo Deus e Ele continua sendo fiel a Deus. E que na história toda aqui do livro de Jó conta, né, que depois a esposa dele começa a dizer para ele, condene, se revolte contra esse Deus teu. Os amigos dele começaram a acusar que ele estava passando por tudo aquilo porque ele estava em pecado contra Deus. Jó, além de estar sofrendo toda aquela perda, depois ele ficou doente, né? E mesmo assim os amigos vieram e o acusaram, começaram a condenar ele, quiseram humilhar ele, que ele estava em pecado. Mas Jó não tinha pecado. Deus tinha permitido que tudo isso tivesse acontecido com a vida de Jó. Mas Jó foi forte, Jó foi confiante no Senhor. Jó sabia a quem ele servia, de quem ele tinha vindo. Porque nós somos criatura de Deus e nós somos filhos de Deus. Aquele que ama o Senhor e serve o Senhor é filho de Deus Pai. E o Pai nos cuida, o Pai nos guarda, o Pai nos protege de todas as coisas. Mas quem é santo? Como ser santo, né? Nós vamos lá para o Novo Testamento agora, falar um pouco da atitude de Pedro. E quando a gente fala de Pedro, né, a gente também tem vários exemplos da conduta de Pedro. E o que nos vem muito à mente é que ele foi um discípulo fiel do Senhor. Mas a gente às vezes está na caminhada, às vezes a gente está firme com o Senhor, às vezes a gente ama em adorar a Deus, mas as coisas começam a dar errado nas nossas vidas. Há um vento contra, né? Sempre vem
tentar nos impedir de continuar caminhando, um vento forte, um vento que nos machuca, e a gente fica duvidoso, a gente fica sem esperança, a gente começa a fraquejar, Muitos caem na tentação, muitos cedem, muitos não resistem, Mas o que faz a gente resistir? O que faz a gente não ceder? O que faz a gente perseverar firme no meio de grande dificuldade? É quando nós temos dentro de nós a certeza, a fé, que Jesus está conosco, que Jesus ele não larga de nossas mãos, que Jesus ele vai nos socorrer, vai nos tirar desse momento difícil. Então nós vamos ler aqui em Mateus 26, do versículo 31 ao 35, e depois do 69 a 75. Então diz assim: Jesus prevê que Pedro negará. Jesus revela aqui, que os seus discípulos vão fugir, vão se dispersar, se separarem, porque Jesus está prestes a ser preso, está prestes a ser traído, está prestes a ser entregue aos fariseus para ser julgado, condenado e crucificado. E aqui Jesus já fala o que eles vão fazer, o comportamento que eles vão ter. E olha só o que a palavra diz, Mateus 26, versículo 31. O título é: Jesus prevê que Pedro o negará. Muitos de nós negamos a Jesus em alguns determinados momentos de nossa vida. E a gente tem que ser firme na nossa fé, na nossa convicção do que é Jesus para nós. Aquele que realmente ama, crê na palavra, na Bíblia, que Jesus é o nosso Salvador, que é enviado pelo nosso Pai, Deus Pai, que para nos salvar dos nossos pecados, a gente não consegue negar a Deus, a negar a Jesus. Mas às vezes nós somos traídos pelo nosso o pecado que está em nós. Nós somos traídos pela nossa covardia, às vezes, porque às vezes a gente tem que ser firme numa situação e a gente quer fugir dela. E a gente foge dela. E assim diz a palavra do Senhor. Mateus 26, a partir do versículo 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós desertareis, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu-lhe: ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus disse-lhe: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro lhe respondeu: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Eles afirmaram aqui que nunca iam negar a Jesus, que nunca iam trair Jesus. Mas o que acontece logo a seguir é o que Jesus falou, não o que eles falaram. Acontece ao contrário do que eles disseram ali: não, Senhor, eu nunca vou te deixar. Não, Senhor, eu nunca vou lhe trair. Nunca vou lhe abandonar. Mas naquele momento ali de aperto, de perseguição, porque eles ficaram com medo que quando Jesus foi levado e foi ali levado para ser julgado, e se eles declarassem ou se acompanhasse Jesus de perto e os fariseus vissem, certamente eles acharam que também iam ser pegos e serem julgados também.
temer a própria vida. Às vezes numa determinada provação que passamos, tememos também, fugimos, tentamos fugir, não encaramos de frente, e aí a consequência disso é só derrota. Aí no versículo 69 ao 73 diz assim, capítulo 26 ainda, Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado ao lado de fora, no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que está falando. Dirigindo-se ele para a entrada, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E jurando, ele negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro: Certamente, tu também é um deles, pois o teu falar te denuncia. Então ele começou a proferir maldições e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, saindo dali, chorou amargamente. A palavra sempre do Senhor, ela nos mostra os dois lados de uma situação. E quando a gente traz a palavra de Deus para a nossa vida, como a gente vive, né? Quem é que dificilmente a gente ouve alguém dizer que não acredita em Jesus? Esse negócio de Jesus é mentira. Alguns sim, alguns não creem, mas são muito poucos, não é verdade? Mas a maioria até se declara cristãos, não é verdade? Crê em Deus, crê em Jesus. Mas por que quem crer nele o recusa? Porque quem crer nele foge? Porque quem diz que crê em Jesus tem vergonha de afirmar na hora que precisa afirmar? Não, eu sou discípulo de Jesus. Não, Jesus veio e morreu por nossos pecados. Não, Jesus é a luz desse mundo. Não, Jesus é o caminho que nós devemos percorrer. É Jesus que nos leva para a glória eterna, para a vida eterna. Mas muitos, no momento de difícil, negam isso. Nós negamos para nós mesmos porque nós queremos viver a nossa vontade. Viver a vida como se ela nunca fosse acabar, né? Nós negamos a Jesus. Aí dizemos que cremos em Jesus, mas negamos, recusamos, mentimos. Não, eu não disse isso. Não, eu não sigo. Não, eu não sou servo, para não ser julgado. Nós temos que admitir a nossa fé, ou se temos fé. Se temos fé em Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, nunca devemos negá-lo, em qualquer circunstância, mesmo que traga risco da nossa própria vida. Mas morrer em Cristo é viver para a eternidade, né? Morrer por causa da palavra é nascer e viver para a eternidade. É claro que quando eu falo assim, não estou dizendo que perder a vida seja algo prazeroso. Não, a gente tem medo de perder a vida porque Deus nos deu essa vida. E nós amamos a vida, não é mesmo? Mas não podemos amar mais a nós do que a Deus. Porque quando negamos a Deus, estamos negando o amor por Deus. E estamos amando nós a mais a nós mesmos. Ser santo
é amar mais a Deus. Ser santo, quando a palavra diga seja santo, buscai a santidade, é colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Nada, ninguém é mais importante do que Jesus na nossa vida. Ser santo é seguir a vontade de Jesus. Ser santo é resistir à tentação. Ser santo é dizer não ao pecado. Né? Agora, quando a gente faz a comparação, ou né, diz quando a gente condena alguém, errou, olha lá, depois diz que é santinho, vive aí dizendo que é santo, que é perfeito, né? A gente ouve isso, né? Quando alguém que anda correto, né, e dá um tropeço, logo um monte de gente acusa, né? Mas por quê? Porque nós somos pecadores. Mas um dia, e está breve esse dia, quando Jesus vier buscar a igreja dele e nós subirmos, e quando nós estivermos subindo para o céu, antes de chegar no céu, os nossos corpos serão glorificados, puros, purificados. É como a palavra de Deus diz, em vestes brancas, livres do pecado, limpos do pecado. Aí sim seremos santos. Santos como os anjos, santos verdadeiros, né? Porque aí estaremos livres, limpos do pecado. Seremos glorificados, né? Perderemos essa maldade que há dentro de nós, essa falta de amor que há dentro de nós. Nós vamos ser limpos, libertos de tudo isso. Aí seremos o santo que às vezes nós dizemos, santo é só Jesus. Santo é os anjos, né? Também seremos santos, né? Nesse momento. Amém? Eu espero que desse pequeno tempo aqui possa ter sido bênção para você, nesse entendimento de quando a palavra diz ser santo, né? Seja santo, ou seja, negue-se a si mesmo. Siga Jesus, se entrega, viva, nunca negue a palavra do Senhor, nunca traia a palavra do Senhor. Você está sendo santo conforme o Senhor nos ensina a ser. Deus sabe que a gente é pecador. Ele entende as nossas falhas, Ele entende a nossa fraqueza, mas Ele também entende que nós podemos ser firmes, que nem Jó foi, ser firmes como Pedro foi, porque Pedro, depois de negar a Jesus, ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, ele começou a viver intensamente a palavra de Deus. Pedro curou muitos enfermos, sarava vários enfermos. Pedro, em nome de Jesus, colocava a mão e curava. Pedro pregava a palavra de Jesus. Pedro salvou muitas almas. Pedro foi um homem que depois foi perseguido e morreu por causa de Jesus. Foi também crucificado numa cruz e de cabeça para baixo. Ele teve um fim honroso, um filho, um discípulo, um servo fiel do Senhor. Né? Então que a gente venha entender o que é ser santo. Né? Amém? Vamos falar com o Senhor? Pai amado, Senhor meu Deus, louvado seja o seu nome mais uma vez, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de aprender um pouco mais sobre a Tua palavra. Que o nosso coração, Senhor, esteja cheio da Tua palavra, quebrantando-nos, ó Deus, nos purificando, nos livrando de todo mal. Que a Tua mão, que a Tua graça, Senhor, esteja sobre nossas vidas. Abençoe, Senhor, Teus filhos, Pai, que porventura, Senhor, em algum momento estejam negando a Ti, mas que o Senhor venha trazer fervor, que o Senhor venha trazer, Senhor, avivamento, um despertar na fé, que venham, ó Deus, se arrepender do pecado, mas que venham entregar a sua vida a Ti, entregar a vida em Tuas mãos, Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco, sabemos, ó Deus, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor é a nossa rocha, a nossa força está em Ti, a nossa esperança está em Ti. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados, perdoa pelas nossas falhas, a maldade que há dentro de nós.
Nos livra, Senhor, de tudo isso e que nos encha, Pai, de esperança em Ti, de fervor, de obediência e fidelidade à Tua palavra. Esteja, Pai, com aquele que está em dificuldade agora, está com o coração triste, está sem esperança, Pai, que a Tua mão venha sobre a vida dessas pessoas, ó Deus, trazendo, Senhor, alegria, trazendo esperança na vida deles, Pai. Toca, Senhor, nesse irmão, nessa irmã, nesse momento. Esse amigo e amiga está ouvindo a Tua palavra agora, Senhor. Toca, quebranta o coração, Senhor. Que haja arrependimento, Senhor. Que eles sintam a Tua presença agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, meu amigo. Muito bom passar esse momento com vocês. É gostoso demais. Eu espero que você também esteja gostando de ouvir a palavra do Senhor, né? E que venha nos trazer alegria, esperança dentro de nós, né? Um momento que nós estamos passando numa vida, num mundo tão tribulado, mas nós sabemos que tem alguém que nós podemos contar, que tem alguém que nós podemos pedir socorro, que tem alguém que nós podemos pedir me ajuda. E o Senhor, quando a gente pede com verdade, o Senhor nos ajuda, nos socorre, nos abraça. Aleluia. Bom, até segunda-feira que vem. Um abraço a todos. Deus esteja com todos vocês. Aleluia.